A busca pelo poder e talvez pagar por essa ambição é o principal tema desse quinto episódio da última temporada de Succession. Então lá para comentar tudo com spoilers. Olá, olá, personas! Bem-vindos a mais um vídeo da série Stone. Eu sou o Francio e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o episódio Kill List, episódio 5 da última temporada de Succession. Já tem vídeo sobre todos os outros episódios dessa temporada aqui no canal, vou deixar tudo no link na descrição, que eu já comentei sobre o episódio 3, foi muito bom, etc. E depois de tudo aquilo, depois da morte do Logan, nós tivemos esse quinto episódio para finalmente falar sobre o acordo da Goldie, do Lucas Madsen, e nós fomos lá para a Europa agora para discutir o que vai vir desse acordo que foi firmado lá no final da última temporada sobre a Waystar ser vendida e depois eles tiraram a AT&T, que foi a grande debate desse episódio, mas mesmo assim a Waystar iria ser vendida para a Gold, a empresa do Lucas Madsen, nosso querido Alexander Skarsgård, que deu um show, acho, de atuação nesse episódio. Ele é um personagem muito interessante, né? E eu acho que esse episódio realmente ele mostrou muito. Se você não se lembra, ele fez Big Little Lies, ele fez várias coisas famosas. E ele está aqui fazendo o nosso querido e odiado Lucas Madsen, que nos proporcionou alguns ótimos momentos assim nesse episódio e muita conspiração. Esse episódio foi conspiração pura, ele tem muito até de Game of Thrones, eu acho, nele, que eu achei bem interessante. Então vamos, que a gente tem muita coisa para discutir. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, quais são suas teorias para os próximos episódios. E não esquece de se inscrever se você gosta dos meus vídeos aqui, analisando um episódio a episódio. Não esquece de se inscrever que mostra que vocês estão gostando e eu vou continuar fazendo. Então, como eu falei, o grande contexto do episódio, né, que se chama Kill List, né, lista de morte, que no final foi o que a Jerry estava lendo ali. Depois eu tenho algumas coisas para analisar sobre isso, quem que tá na lista, quem que não tá. Mas então eles vão até a Europa para falar com o Lucas Madsen e ver se o acordo irá continuar ou não. Vamos para a grande questão do episódio, que é que ele quer a AT&T pro lado dele. Eu acho que depois de assistir o episódio inteiro, por que eu acredito que ele quer a AT&T e é porque eu acho que a Shiv também tem muito disso na decisão final dele, né, de realmente aumentar muito o valor, de ser um preço que não dá para dar para trás, né, mesmo com um plano do Kendall e do Roman rolando, que daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Por que eu acho que ele quer a AT&T? Lembrando que a AT&T é a divisão de notícias da Waystar, é onde trabalha o Tom, é onde trabalha a Sid, é onde, se vocês não se lembram, a amante ali do Logan no segundo episódio queria ser âncora, etc. E o Lucas contou pra Shiv sobre essa história envolvendo uma das funcionárias dele que estava ali na festa, de que ele manda sangue pra ela depois que eles terminaram, etc. Uma coisa, um abuso bem psicológico, assim, e realmente é um abuso aquilo que está acontecendo, né? E ele falou que ele seria muito julgado, obviamente, pelo crime que ele está cometendo, né? E também é funcionária, né? É um assédio bem pesado. E até a Shiv fala isso, né? A própria Shiv também, que eu não sei se vocês lembram lá no auge da segunda temporada, ela quando tava todas aquelas coisas dos assédios nos cruzeiros, ela incentivou uma vítima de assédio a não falar, né, sobre isso para proteger a empresa. Então, ela tá meio que ligada nessas coisas, né? E ela falou que a mídia dos Estados Unidos cairia em cima dele por causa disso, né? Será? Eu imagino, assim, não falaram isso durante o episódio, é uma interpretação do que eu tive, ver se eu tô muito louco ou não. De que ele quer a AT&T realmente para abafar essa história, né? Para ter ali um controle midiático, talvez outras empresas vão falar sobre isso, mas ele tendo a AT&T pode um pouco barrar e fazer artigos falando bem dele, etc. Então pode ser por isso que ele tá ali tão entusiasmado para falar sobre isso. Além, claro, do motivo óbvio, que é humilhar o Kendall e o Roman, né? É humilhar, agora que o pai deles não está mais ali, vamos pegar tudo que o pai dele prezava no final da vida, que era realmente ter a AT&T para si. Então vamos humilhar ele e vamos pegar. Então acho que pode ser esses dois motivos combinados. Mas falando da ausência de Logan, a primeira conversa do Roman com o Kendall e o Lucas foi bem... dá pra perceber a diferença, né, entre o Logan e os seus filhos. Porque o Kendall pode ter assumido no final desse episódio, no final do último episódio e durante todo esse, ali, uma postura bem matadora, só que ele é bem indeciso, né, ele é uma pessoa meio que sem impulso, ele e o Roman. Então dá pra ver nessa conversa, até o Lucas fala sobre isso, que eles realmente são muito pouco decididos, e quando eles tomam a decisão é só em torno do poder deles e ignorando todos os conselhos de todo mundo tá falando pra vender, pra vender, pra vender. Né? Então, a única decisão que eles fazem é uma decisão para manter o poder deles, que eles nem sabem se vão manter, né? Porque eles foram escolhidos em caráter emergencial. A gente não sabe se isso prosseguiria. Pode prosseguir, mas também poderia não prosseguir, né? Então a gente não sabe o que aconteceria. Eles fizeram isso, esse plano, né? Então vamos falar sobre isso. E em certo momento do episódio, eles conversam sobre
eles mesmos fundarem o acordo, né? Porque lembrando, no último episódio, por causa daquela carta do Logan, eles foram escolhidos em caráter emergencial, ou seja, durante os meses que o acordo seria assinado e implementado. Ou seja, há uma data de validade ali para o governo deles dentro da Waystar, né? E aí, ferrando o acordo, eles não seriam mais provisórios, né? Como CEO e CFO efetivos, né? Da Waystar. Então eles falam, vamos acabar com isso, eles teriam todo o poder na mão, até talvez ignorando todo o acordo que eles tiveram com a Pierce, lá no primeiro episódio, com a Nan Pierce. Então eles falam, vamos, a empresa é nossa, né? O poder subiu a cabeça de uma forma muito grande, né? E até no final, quando eles têm aquela conversa com o Lucas Madsen, eles falam muito sobre isso, né? O Lucas fala que eles vão se arrepender e depois foi para a decisão final ali, junto com a lista que eles estavam dentro do avião. Mas antes disso, antes de comentar um pouco mais, vamos para os outros personagens que apareceram brevemente. O Connor apareceu um pouco, etc, mas eu achei um pouco relevante, beleza? Mas o Greg e o Tom é bem relevante o que acontece com eles, né? Daqui a pouco eu também vou falar sobre o Greg, sobre o Tom e a Shiv. Mas primeiro sobre o Tom e o Greg, o que os dois bem ratos, né? Eles foram ali na mesa que o Lucas estava, no meio da reuniãozinha da tarde, e isso provavelmente salvou a cabeça do Tom lá no final, porque ele não estava na kill list, né? Então ele realmente foi bem esperto, mas ele faz isso com todos, né? O Tom é a pessoa mais ligeira dessa série, eu já falei isso muitas vezes. E Greg está aprendendo com ele, porque o Greg foi lá na mesa também, além de falar com os irmãos, né? E ele foi ali um ponto muito importante no plano do Kendall de vazar as informações falsas, etc, sobre o acordo não estar fluindo, né? Então ele também está muito requisitado por eles, né? E que nem se você assiste todos os meus vídeos aqui dos episódios, eu sempre falo da teoria de que o Greg vai herdar tudo no final. E depois, quando o Lucas pergunta qual é o nome dele, isso mostra o interesse, né? E o Greg estava ali, e eu acho que isso tá cada vez mais perto. A carta do Logan no último episódio tendo o nome do Greg, agora ele participando da mesa ali, etc. É realmente bem interessante. E o Tom acabou se livrando. Mas agora do Tom e da Shiv, é complexo esse relacionamento, como eu falo isso desde o começo, mas ele cometeu ali um abuso físico contra ela, né? E assim, vários xingamentos de lá, xingamentos de cá. Não tivemos mais notícias sobre a gravidez da Shiv. No último episódio ela tinha caído, eu teorizei se ela poderia perder o bebê. Não parece que foi o caso por enquanto, né? E espero que não seja, né? Mas vamos ver o que vai rolar desse bebê aí, né? Mas Shiv também teve ali encontros com o Lucas, que nem eu falei, que eu acho que ela foi muito importante na decisão final dele, de manter a decisão sobre a ATN, porque ela fala explicitamente da mídia dos Estados Unidos, e a ATN é uma das grandes prepotentes da mídia dos Estados Unidos, e no final ela dá um grande sorriso, né? Depois que ele faz aquilo de aumentar o preço e ficar impossível eles barrarem o acordo, e claramente humilhando eles, né? Acho que o Lucas percebeu o que eles queriam ali, né? O Roman e o Kendall. Ele humilha eles com um valor tão absurdo que não daria, né? Nessa fome de poder deles, de fazer isso, né? E até ele pede pra Shiv mandar uma foto pra ele, né? Então a Shiv também dá um sorriso no final, porque ela percebe que ela tem ali um grande relacionamento, um grande trunfo na manga, tendo o Lucas Madsen perto dela. Mas então, antes de concluir as minhas observações sobre o episódio, não esquece de se inscrever aqui se você tá gostando do meu vídeo, se você gosta do meu conteúdo. Né? Mas então, eu adorei esse episódio, foi um ótimo episódio novamente. Eu sempre gosto quando eles mudam de cenário, eles vão para um outro lugar, porque sempre gera dinâmicas diferentes, né? Foi engraçado o Hugo, né? O Hugo que foi um dos dispensados, inclusive, o Hugo tá se ferrando em todo episódio, basicamente. Ele no último episódio foi o que deu o sorriso do Kendall e tal, e nesse ele tava lá na kill list. E o Hugo fala durante certo momento que eles são cobras em um avião, o que é realmente bem verdade, né? Porque até a própria Jerry fala que eles estavam contaminados pelo patógeno Logan Roy. O cara não morreu nem faz 2 dias, todo mundo já tá carcando ele, né? Mas é isso, né? Carcaram ele também horas depois, né? Então 2 dias acho que é até bastante pra esse povo, né? Mas então é isso, muito obrigado e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.